Boa noite, quer dizer, para mim é boa noite, vocês vão assistir a aula só de manhã. Gente, o Alisson me pediu para que a gente incluísse imagens na aula, tá? Então, eu estou usando, eu estou trabalhando com a disponibilidade aqui que o programa oferece para a gente ter aí essa opção. A única coisa é que eu não sei voltar para a minha cara. Então, se vocês não estiverem me vendo, me perdoem, eu sei que vocês ficam sempre fascinados com a minha beleza escandalosa, mas então eu vou começar a usar as imagens para ilustrar a nossa aula, cujo tema é o processo de independência dos Estados Unidos, a independência das 13 colônias, tá, pessoal? Então, não, eu tô aparecendo, que bom, tá? Então, gente, pessoal, eu preciso, em primeiro lugar, que vocês entendam que a independência, deixa eu ver se tem jeito de diminuir, não, já estou no mínimo aqui, a origem da independência dos Estados Unidos, e aí é o que a gente tem que ter em mente, né? Porque os Estados Unidos, a colonização inglesa na América do Norte, ela começa de forma tardia. Então, vamos jogar aí 100 anos atrasada em relação à colonização da América Espanhola. A colonização da América Inglesa, 100 anos atrasada em relação à América Espanhola, em relação à América Portuguesa. E a independência, o processo de independência na América Inglesa é 50 anos anterior à independência do Brasil, ou né, as independências da América Espanhola. Isso, claro, que está relacionado com o encaminhamento do processo de colonização, aonde os colonos se acostumaram com um modelo baseado na negligência salutar, baseado no self-government, né? Então os colonos sempre tiveram muita autonomia, pouca intervenção estatal, né? Pouca intervenção ou quase nenhuma intervenção metropolitana. Na verdade, pessoal, vocês sabem que até a metrópole criava algumas vezes, mas não aplicava, não havia mecanismos para impor aos colonos. Então, é interessante, né? Porque, inclusive, e aí uma combinação muito interessante, eu já bati nessa tecla, mas eles ali eram majoritariamente protestantes calvinistas, muito ciosos dos seus direitos, né? Os chamados puritanos, né? Então, eles eram muito apegados à questão do dinheiro, à questão da riqueza, da geração de riqueza. Mas o fundamental eles foram educados, digamos assim, na condição de colonos, sob uma metodologia de não intervenção estatal, de ausência de controle por parte da metrópole, o que é bem diferente da nossa realidade de pacto colonial. Eu comentei com vocês na nossa aula anterior, na nossa aula ao vivo, que havia uma diferença muito significativa entre as colônias do norte e as colônias do sul, né? Mas essa diferença que, em princípio, poderia ser determinante para dificultar a independência do conjunto completo, né? Se eles eram tão distintos, por que vão fazer a independência juntos? É porque a Inglaterra é que determina, que força eles a se unir, ferrando todos, né? Detonando todos. A Inglaterra conseguiu unir os colonos, se tornando um inimigo comum a todos eles, né? Tanto o norte quanto o sul. Vamos ver como é que a Inglaterra conseguiu esse feito. Para começar, pessoal, nós estamos em meio ao século XVIII, né? Estamos vivendo aí o século XVIII. Lembrem-se, por exemplo, vocês estão estudando isso com o Ortega, devem já ter visto essa matéria, que é o iluminismo, né?
Então, em meados do século XVIII, havia uma difusão muito significativa do pensamento iluminista, principalmente por meio da maçonaria. Havia uma associação muito intensa da maçonaria com a difusão das ideias iluministas. É um processo muito visível aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil isso é muito claro também. Mas na medida em que você não tinha controle metropolitano, porque no Brasil, aqui no Brasil os portugueses se referiam, as autoridades portuguesas se referiam ao processo ao iluminismo como as abomináveis ideias francesas, né? Então lá, aqui no Brasil, isso era tudo trazido via contrabando, né? Essa literatura chegava aqui, era tudo ilegal. Lá não havia controle metropolitano, os caras, né, tinham um índice de alfabetização muito maior do que aqui, porque por religião eles eram obrigados a aprender a ler, na medida em que os protestantes, ainda mais os calvinistas, eles eram obrigados a ler a Bíblia. Então, nesse sentido, havia um índice de alfabetização muito maior, então eles aprendiam a ler para ler a Bíblia, mas acabavam lendo de tudo, né? Então você terá aí figuras que nós não temos nada nem parecido aqui, né? Nas colônias, vejam bem, nas 13 colônias inglesas, você já tem cientistas de renome internacional, como o Benjamin Franklin, né? O Benjamin Franklin, que além de ser um dos líderes do processo de independência, ele é o único não presidente dos Estados Unidos a estar em uma nota de dólar, né? Ele é o único presidente dos Estados Unidos ele é o único não presidente a estar numa nota de dólar, mas ele, entre outras coisas, tem um trabalho magnífico no campo da eletricidade, é o inventor do para-raios. Se vocês forem olhar aí, 90% dos para-raios que a gente tem aí em cima dos prédios são chamados oficialmente para-raios de Franklin, porque foram inventados por Benjamin Franklin. Tem aquele lá, né, a gaiola de Faraday. Eu fico muito impressionado, a gaiola de Faraday lá é maravilhosa. Mas o para-raios comum é o para-raio de Franklin, né, pessoal? Então a gente tem uma formação intelectual, né, muito significativa. Eram pessoas cultas, muito ciosas dos seus direitos, né? Vai mexer com esses caras. O que vai acontecer? Pessoal, então, século XIX, difusão das ideias iluministas, as pessoas estão se tornando mais críticas, mais contestadoras, as pessoas estão ficando menos conformistas, a monarquia absolutista está em declínio. Tanto é que nem na Inglaterra existe mais a monarquia absolutista. A monarquia absolutista tinha sido, e aí o processo de revoluções inglesas, não sei se vocês já estudaram isso, mas as revoluções inglesas, estudaram comigo, desculpa aí, né, pessoal, foi mal, estudaram comigo. As revoluções inglesas haviam eliminado a existência da monarquia absolutista lá na Inglaterra, né? Então é interessante nesse sentido, a monarquia estava em declínio e a metrópole já não era mais uma monarquia, sendo o país comandado por um parlamento, né? Sendo o país comandado por era uma monarquia parlamentarista, né? Então, quer dizer, não é aquela coisa absolutista, horrorosa, onde o rei decide, todo mundo é obrigado a obedecer, igual era Portugal, Espanha e França, né? Então é interessante vocês observarem que a Inglaterra já era um bom exemplo da aplicação dos ideais iluministas, né? É bom lembrar que John Locke, que é um dos fundamentais, dos pensadores fundamentais do chamado pré-iluminismo, mas é um dos pensadores fundamentais no que diz respeito à implantação dos fundamentos da nossa sociedade contemporânea, onde ele diz que o Estado é um mero servidor dos desejos da população, que o Estado deve ter uma série de limitações no seu poder de agir, né, em nome da liberdade individual e, principalmente, a defesa da propriedade privada, né? O John Locke, ele é um rígido defensor
da existência, da manutenção, da preservação da propriedade privada, né? Então, imagina, esses caras estão saindo da Inglaterra, olha as ideias que eles defendem, olha a ideia que o John Locke defende. Com certeza, o pessoal lá nas colônias conhecia as ideias desse cara. O problema, gente, é que a Inglaterra, ela nunca foi uma metrópole intervencionista, não é porque ela não queria, né? É porque a Inglaterra estava passando por uma série de dificuldades, as revoluções inglesas, né, ao longo de todo o século XVII, a coisa só desenrolou bem no finalzinho do século mesmo, né? Então a Inglaterra não tinha condições de interferir, as colônias se desenvolveram de forma magnífica, as colônias se desenvolveram de forma espetacular. Aí, no século XVIII, a situação da Inglaterra se acalma e a Inglaterra será o palco da Revolução Industrial, sensacional. Resolvidos os problemas internos, a Inglaterra começa a dar uma olhar, a Inglaterra começa a olhar para as colônias com olhos gulosos, né? A Inglaterra nunca tinha explorado realmente seus colonos, porque estava ocupada com problemas internos. Então era aquela coisa assim, né? Deu liberdade demais, né? Deu liberdade demais, os colonos se desenvolveram sossegado, tranquilamente, né? Então, o que vai ser fundamental para a gente entender? Que a partir da Revolução, a partir do século XVIII, a Inglaterra passa a olhar para as colônias com outros olhos, na medida em que ela resolveu seus problemas internos. Faltava, no entanto, o detonador, faltava, no entanto, a espoleta para o início do processo. E aí é a chamada Guerra dos 7 Anos. Entre 1756 e 1763, o pau comeu lá na Europa, viu, gente? Essa guerra a gente quase não estuda, porque apesar de ter ocorrido participação portuguesa, tá? Vocês estão vendo aqui no mapinha, né? Você tem aí local de confronto, porque a Inglaterra era aliada de Portugal e Portugal era inimigo da Espanha, a Espanha era aliada da França. Então você terá uma guerra extremamente sangrenta aqui na Europa, mas essa guerra não nos interessa. A Guerra dos 7 Anos na Europa não nos interessa. O que nos interessa é isso aqui, ó. É a Guerra dos 7 Anos na América. Tá? No final, o bloco liderado pela Inglaterra, que tinha apoio da Prússia, que tinha apoio de Portugal, o bloco aliado aqui da Inglaterra, vence a guerra. Tá? Eles são vitoriosos na guerra e a França é o principal derrotado. Tá? A França vai perder para os ingleses seus territórios na Índia. A partir de 1763, a Inglaterra passará a ter a hegemonia completa na Índia. Tá? A Inglaterra vai perder, a França vai perder aí vários territórios e vai perder o controle do Canadá. Você sabe o que acontece, pessoal? Havia uma briga tradicional aí entre franceses e colonos ingleses, por conta do desejo dos colonos franceses descerem do Canadá para áreas mais quentes, áreas mais, como é que eu diria para vocês, áreas mais férteis, áreas mais agrícolas, porque as colônias inglesas, as colônias francesas eram realmente muito limitadas ao norte. Então, quando começa a Guerra dos 7 Anos, aliás, né, é bom a gente entender, os colonos se respeitavam porque para evitar a briga entre as metrópoles, né? Então os colonos se suportavam, os franceses não invadiam o sul, os franceses não invadiam as colônias inglesas, porque isso geraria um conflito entre as duas metrópoles lá na Europa. Quando as duas metrópoles começaram a brigar na Europa, os colonos franceses não viram mais necessidade de limite, eles invadem as 13 colônias inglesas. Então, a Guerra dos 7 Anos ela veio para a América, tá? E quando a guerra termina com a vitória total da Inglaterra e a derrota completa da França, o resultado prático para nós aqui na América é que a Inglaterra se apoderou do Canadá, tomou o Canadá dos franceses, tomou uma vasta área dos
franceses, né? Pessoal, vocês estão vendo aqui, Montreal, Quebec, tudo isso aqui, a Inglaterra vai tomar da França. No final das contas, a França já era na América do Norte. Você vai ter uma pequena região lá no Canadá que ainda é é majoritariamente francesa, que é Quebec, né? O Canadá é um país bilíngue por conta dessa colonização, dessa tradição de colonização francesa. Mas isso acabou aqui, né? Onde os ingleses tomaram o controle do território francês. Só que, para ajudar seus colonos, estavam em desespero. Quando os franceses desceram o morro lá vindo do Canadá, parecendo uma horda, né? Os colonos ingleses ficaram, né, em uma situação difícil. A Inglaterra enviou tropas à América para auxiliar os colonos. É aí que a Inglaterra decide dar o bote nos colonos. A Guerra dos 7 Anos foi o estopim para que os ingleses montassem nos colonos, decidissem partir para cima dos seus colonos. Tá? Porque a Inglaterra alega que gastou recursos demais, que a Inglaterra alega, tô mais quebrada que arroz de terceira. Tá? Eu tô numa perrenga lazarenta. Então preciso de nada mais justo do que vocês, colonos, me auxiliarem no meu processo de recuperação econômica, né? Porque eu fui aí ajudar vocês, né? Então antes vocês podiam dizer, eu não cobro tributo, porque eu também não ajudei em nada. Agora eu ajudei, quero receber de volta. Só que na realidade, pessoal, a intenção inglesa era assim, né? Vocês podem ir pagando aí a quantia enorme e durante quanto tempo eu vou ter que ficar pagando? Até a erosão eólica transformar o pão de açúcar num cupim, tá? Até o sol apagar. Então, na verdade, a Inglaterra estava usando a Guerra dos 7 Anos como desculpa para alterar os rumos da sua colonização, para abandonar a negligência salutar e adotar uma postura de pacto colonial, de monopólio, de exclusivo colonial. A Inglaterra está querendo mudar. Sai esse modelo peculiar que só existe aqui entre vocês e entra o modelo típico lá aplicado por Portugal e Espanha, sendo que tanto em Portugal quanto em Espanha esse modelo já estava em crise porque ninguém aguentava mais a exploração da metrópole. Tá? Então a Inglaterra decide forçar os colonos a aceitar uma série de tributos com a justificativa. Vocês precisam me ajudar em troca da ajuda que eu dei para vocês. Mas, na realidade, é só uma justificativa para mudar o rumo da colonização. E aí, quando a Inglaterra começa a falar em impostos, pessoal, a gente tem que lembrar disso, inclusive eu incluí algumas questões aí nos exercícios complementares que não pode esquecer. Tá? Ela está mexendo com pessoas que são calvinistas, que são muito ciosos dos seus direitos, gostam de dinheiro mais do que tudo no mundo. O dinheiro que eles têm é a prova que Deus os reconhece como predestinados. Esse povo gosta de dinheiro mais do que tudo. Eu também gosto de dinheiro, mas esses caras gostam muito mais do que eu. Né? Então, quando a Inglaterra declara que vai cobrar tributos, e esses colonos não são idiotas. Por quê? Porque a metrópole deles já é uma monarquia parlamentarista. Na metrópole já não existe mais o absolutismo. Na metrópole já não existe mais a arbitrariedade. Então, na medida em que a Inglaterra os pressiona a pagar tributos, eles alegam. A lei inglesa, para excluir os pobres, dizia: quem não paga tributo não pode participar do parlamento. Pobre não paga tributo, então não pode votar para escolher os membros do parlamento. Então agora, como os colonos vão pagar tributo, os colonos falam, então agora é a via de mão dupla. Eu vou pagar tributo, eu vou ter direito a participar do parlamento? A Inglaterra diz, não, você vai pagar tributo, mas não tem direito de participar do parlamento. Mas por que não tem direito de participar do parlamento? Porque você é colônia, eu sou metrópole, você é colônia, nós não somos iguais. Então é a Inglaterra que diz aos colonos que eles não são iguais. É a Inglaterra que avisa tanto as colônias do norte quanto as colônias do sul que acabou a festa, que existe sim. Eles não são cidadãos britânicos, eles são
colonos. E isso vai dar merda, né? Pode saber que vai gerar fezes, tá, pessoal? Gente, eu tô com o meu gorrinho aqui porque dá reflexo da luz na minha careca, tá? Então eu não quero que vocês fiquem aí ofuscados pelo brilho da minha careca, tá? Então, pessoal, só que a Inglaterra não vai agir, assim, eu uso isso, a Inglaterra não vai virar o caminhão de melancia na cabeça dos colonos como se, tipo assim, né, chegar com os dois pés no peito dos colonos. A Inglaterra, nesse sentido, ela vai trabalhar com aquela política do gradual, né? Eu não vou chegar para você e já te mandar bala ali. Não, eu vou fazer as coisas devagarinho para não espalhar. Igual a próxima. Eu vejo que, né, a gente tem as gatas aí, tem uma gata aqui que é uma caçadora terrível, a Nixa, que come, mata pombinha fantástica. Já matou 4 dessas rolinhas. A maneira como ela vai se aproximando devagarinho. E tem uma que não mata nenhum, que é a Mel. A Mel sai correndo, igual a doida. Né? A Mel tá 10 metros do passarinho, ela já tá correndo. A Nixa vai chegando pertinho. Então é isso. A Inglaterra, para dar o bote, ela vai gradualmente. Então, o que a Inglaterra decide? Mal terminada a Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra, não é esse aqui, a Inglaterra decide, pera que eu mudei de lugar, lançar uma legislação, alterar uma legislação, criar uma lei nova que é chamada de Lei do Açúcar, tá? Sugar Act, tá? Lembrando que a gente já falou sobre isso, a importância do comércio entre Estados Unidos, entre 13 colônias e Antilhas, por causa da questão do rum que os colonos usavam para trocar por escravos, por causa da importância do comércio triangular para as colônias. Então, gente, essa aqui é minha mamãezinha, que coisa mais linda, minha mamis, mostra a cara aqui, minha mamãezinha, tá, pessoal, tô aqui na casa dela. Gente, então, lembrando que havia uma importância enorme. E a Inglaterra sabia disso, porque boa parte do comércio entre os colonos da América do Norte e as Antilhas era com as Antilhas inglesas. Então é aqui que a Inglaterra resolve começar a pressionar os colonos. Ela implanta uma legislação, como vocês estão vendo aí no slide, né? Não é meu esse slide eu roubei da internet, tá? Não tenho pingo de vergonha na cara mesmo. Então tá aí. A lei vai taxar todo o comércio praticado pela colônia que envolva derivados de cana-de-açúcar. E aí, claro que é o rum, né? Eles traziam o açúcar para produzir o rum para levar para a África. Então, a partir de agora, a Inglaterra vai taxar qualquer derivado de cana-de-açúcar que naquele momento ou era açúcar puro ou era birita, era rum. Tá? Eu não sei se eles já produziam álcool tipo para limpar as mãos, né? Não acho. Então, a Inglaterra ataca os colonos criando a lei do açúcar, cujo objetivo era drenar riquezas do comércio triangular praticado pelos colonos do norte que buscavam rum, buscavam açúcar, produziam rum, levavam para a África, traziam o rum, traziam o escravo e vendiam o escravo tanto nas Antilhas quanto no sul dos Estados Unidos. A Inglaterra quer drenar essa geração de lucro. Eu já li, não tenho como afirmar para vocês com certeza absoluta, mas eu já li que se a Inglaterra tivesse implantado o sistema do jeitinho que ela queria, ela teria aniquilado o comércio triangular, ela teria paralisado completamente o comércio triangular. Tá? O comércio triangular não tinha como funcionar com esses valores que a Inglaterra estava cobrando. Então eu li também que, na realidade, a lei do açúcar nunca chegou a ser implantada de fato. Tá? Passado um ano, a Inglaterra, uma vez por ano, a Inglaterra vinha com essa história, né? Era gradual, passinho, mais um passinho, né? No ano seguinte, a Inglaterra vem com a história da lei do selo, tá? Lei do selo. Esses aqui são os selos, tá, pessoal? Havia aí uma série de produtos que a partir de agora tinha uma série de produtos, tá? Mas envolvia principalmente
como é que era? Jornais, revistas e livros, tá? Jornais, revistas e livros, todos os documentos produzidos nos Estados Unidos, para que jornais, revistas e livros pudessem circular, eles teriam que receber esses selinhos aí que vocês estão vendo, com o valor, né? Ó, meio penny, não sei o que, não sei se é 5 shillings aqui, isso não era selo igual que a gente lambe, tá? Era como que era prensado, né? No papel, indicando que ali foi cobrado o valor desse produto. Então, era livro, jornal, revista, para o documento valer, então, se é uma escritura, uma certidão de nascimento, para aquele documento valer um contrato, tinha que prensar e pagar, né? E pagar por isso. Então, a Inglaterra... E vão ser introduzidos novos objetos da ganância inglesa, mas é interessante aí a lei do selo, que procurava taxar determinados artigos que circulavam nos Estados Unidos, que a Inglaterra não ajudava em nada. A Inglaterra não ajudava o cara a comprar o papel, mas queria taxar a produção de livros, revistas e jornais. Entenderam? Então é mais um passinho. Eu não sei nem dizer para vocês se isso aqui era muito ou se era pouco. O problema, a discussão, e aí o viés iluminista dos colonos, né? A discussão não é se isso é muito ou se é pouco. A discussão é: você não tem o direito. Você não tem o direito de meter a mão no meu bolso. Por quê? Porque a função do Estado não é atrapalhar a economia, é estimular a economia. E você nunca nos deu nada, agora está vindo aí com os 4 pés no nosso peito? Não. Então, a questão não é o valor em si, mas o significado da atitude inglesa de invadir os direitos essenciais, já o pensamento iluminista, né, os direitos essenciais de cidadãos, né, pessoal? Não sei dizer para vocês até que ponto esse negócio do selo também foi efetivo, tá? Mas sei dizer para vocês que a Inglaterra virá, né? A Inglaterra vai continuar a atacar os colonos, e aí, eu não vou lembrar o nome, tá? Lei do selo, lei do açúcar. A Inglaterra vem e com esse negócio aqui, chama Atos Townshend. Atos Townshend. Olha, em agradecimento à Secretaria de Educação do Governo do Estado de Pernambuco, que é onde eu furtei esse slide aqui. Os Atos Townshend foi um conjunto de novas regras impostas aos colonos, o conjunto imposto aos colonos, e que envolvia leis de navegação, que dava aos oficiais britânicos autorização de procurar na casa dos colonos produtos contrabandeados. Claro, você está criando um sistema alfandegário para cobrar tributo, você tem que ter fiscalização. E cria impostos sobre uma série de produtos, vidro, chumbo, tinta, papel e chá. É a primeira tentativa da Inglaterra de cobrar esses impostos aqui sobre o comércio de produtos de bens de consumo lá nas colônias, pessoal. Quando a Inglaterra aprova os Atos Townshend, aí eu posso afirmar para vocês sem medo de errar, vai dar merda, tá? Então, quando dá aprovação, quando a Inglaterra avisa sobre o lançamento dos Atos Townshend, vai dar merda. Pessoal, eu não posso me alongar, não posso passar de meia hora, tá, pessoal? Então, amo vocês, um beijo gigantesco, um abraço gigantesco a todos. Amanhã nós conversamos ao vivo, né? Então, vamos falar assim, gente, hoje aí, nessa sexta-feira maravilhosa, bom final de semana a todos. Aproveitem, gente. Tchau, tchau.